Muito obrigada, presidente. Queria cumprimentar a todos que compõem a mesa, em especial ao, posso dizer, conterrâneo, Vasquinho, quando eu divido você com o Paracatu? A meu grande amigo que está aqui, Zé Francilino, aos nossos amigos patenses, ao meu prefeito e presidente Olegário, que hoje me trouxe até aqui, até essa casa, foi meu caroneiro, na verdade fui a sua caroneira, né? Aos meus amigos deputados que aqui estão, que são meus companheiros de luta pelo um agro cada vez mais forte, Antônio Carlos Arantes, nosso presidente Raul Belém, doutor Maurício. Não era o meu momento de fala agora, mas depois que a Rovena falou e o nosso presidente do Sindicato Rural de Unai falou, eu me senti na obrigação de falar algumas coisas. Dentre tantas explanações feitas aqui, eu desenhei o tripé da ineficiência para fazer com que o agro em Minas Gerais ou no Brasil evolua cada vez mais, e coincidiu muito bem, Rovena, com o que a senhora disse. Quando nós temos entraves no meio ambiente, quando nós temos dificuldades de escoar a nossa produção e quando nós temos dificuldade na oferta de energia. Esses são os maiores problemas, e se você quiser puxar assunto com qualquer produtor brasileiro, é só você entrar em qualquer um desses assuntos que você vai ver que é aqui que tem uma pedra no calçado dele, é onde realmente o calo aperta. Eu venho, doutor Lúcio, sou a deputada Lúcia Falcão, mas sou de Patos de Minas. Quando o senhor comenta sobre essa recuperação judicial de 2 bilhões de reais, eu conheço muito bem quem são esses produtores, como eles começaram, conheço essas famílias, conheço a seriedade, conheço a história que veio lá de baixo. E hoje, infelizmente, enfrentam um grande problema de recuperação judicial. Interessante que em 2024, nós tivemos um número de 2.200 recuperações judiciais dentro do agronegócio. Esse primeiro trimestre de 2025, já passamos mais de 500 recuperações judiciais. Então, quando o senhor toca nesse assunto, é de suma importância falarmos sobre esse debate que está acontecendo hoje. E lembro bem, Vasquinho, quando nós estávamos dentro do Sindicato Rural de Patos de Minas, muito conhecido pela pujança da sua festa, a Festa Nacional do Milho, mas mais do que isso, pelas nossas lutas, que quando a gente fala de um marco histórico, que Minas grita pelo leite, e a partir dali é instituído decretos que faz com que Minas Gerais tome uma atitude à frente do Brasil para proteger o produtor de leite, isso foi um ponto. Mas a luta começou dentro do Sindicato Rural do Produtor, lá em Patos de Minas, puxado por você, por Zé Francilino e por tantos produtores de leite. Nós, mais uma vez, estamos unidos para salvar os nossos produtores. Eu lembro e estudo com muita frequência, Antônio Carlos Arantes, de uma grande luta que teve em 1993, que é a maior luta do produtor de leite. Agora, em 2025, nós temos uma luta para ser travada, que provavelmente é uma crise muito maior do que aconteceu em 1993. Dizer para vocês que, como não estar aqui, se na minha região Alto Paranaíba concentra, dentre as 10 às 5 maiores cidades que produzem leite no estado de Minas Gerais. Primeiro, Patos de Minas, segundo, Patrocínio, Lagoa Formosa, Coromandel, Carmo do Paranaíba, e assim por diante. Conheço todos os produtores rurais, conheço a luta, sei quando aperto nas mãos deles, que tem calos ali de muito suor. E lembro de uma frase sua, Zé Francilino, que eu vou morrer com ela. Você falou: eu morro com as minhas vacas, mas eu não abandono a produção de leite. E quando a gente vê uma matriz sendo sacrificada para um produtor de leite, está conseguindo ali honrar os seus compromissos, porque são famosos por honrar os seus compromissos, nós estamos matando uma história
Uma história porque produtor de leite não é um plantio que começa de uma hora para outra. Uma bezerra que começa agora a ser cuidada, com um gasto de 5 a 8 mil reais, ela vai conseguir ter uma rentabilidade daqui a 2 anos, mais ou menos em 2027, se ela for começar agora o seu cuidado. Dizer que nós temos, sim, que olhar para o governo federal e sentir vergonha do que está acontecendo hoje. Nós sofremos muito quando o Brasil, de uma forma muito irresponsável, estava sendo abastecido pelo Uruguai e também pela Argentina. Mas aqui eu não posso deixar de falar da triangulação que existe, porque o leite chega por esses dois países, mas, na verdade, grande parte dele vem da Nova Zelândia, da Austrália, da Holanda, e essa triangulação acontece vindo de lá, partindo por esses dois países, por causa do pacto do Mercosul, que eu chamo de Mercovém, porque tudo vem para cá, mas nada sai daqui. Isso é uma vergonha que nós estamos enfrentando hoje. E, mais uma vez, com o cenário de 2025, nós temos as problemáticas. E também o orgulho de ter uma produção recorde, 350 mil toneladas de produção de grãos. Era para a gente estar aqui hoje comemorando. Talvez não aqui, mas do jeito que a gente gosta, comendo um frango caipira. Mas não, a rentabilidade está lá embaixo, porque os produtos dos insumos estão lá em cima. E quando a gente fala, e eu ouvi alguém dizendo aqui, falta emprego na fazenda, lógico que falta. Ah, porque não se paga bem, lógico. A cada R$3 gasto, 1 é com impostos. Como nós vamos conseguir remunerar, sendo que nós estamos vivendo um mecanismo de impostos em um país onde se tira muito, mas se não devolve a grande força para o nosso agro? Como que nós vamos fazer quando a gente sabe que nós temos hoje oferta de leite em vultuosidade, graças ao clima, né, que nós estamos enfrentando nesse momento, né, que está propiciando aumentar as nossas produções? Mas por quê? Nós estamos em um país onde a produção, e, salvo engano, a apresentação aqui falou em 20% em setembro de aumento de importações de leite. Em que contrassenso nós vivemos? E aqui, em resposta a isso, nós não podemos deixar de mencionar a luta que nós temos que travar, e, mais uma vez, se for preciso ir para Brasília, fazer um grito pelo leite, fazer o que for preciso, nós iremos fazer. Porque nós temos que lutar pelas tarifas antidumping. Nós precisamos também, outra coisa que precisamos bater no peito, gente, e falar da importância de fazer políticas públicas de valorização do consumo de leite. Nós tivemos aqui, salvo engano, há um ano atrás, um ator da Globo falando que não era para ter consumo de leite, porque era muito cruel o que faziam com as vacas leiteiras. Lembra disso? Esse ator, eu duvido que ele colocou o pé na roça alguma vez. Ele não sabe o que é o cuidado com uma vaca leiteira. Ele não tem noção o que é um amor por uma roça. E mais do que isso, é exigido tanto dos produtores de leite, custou tanto. E por que nós mesmos não podemos ter exportação? Por que não pode ter um incentivo do governo federal para nós enriquecermos o nosso produto e começarmos a cada vez mais a exportar, a valorizar o nosso produto? Isso não anda acontecendo. E, Rovena, dentre tantas ações, lembrei de um projeto de lei meu, projeto de lei 2270, que institui o ressarcimento aos produtores rurais por perdas de produtos perecíveis decorrentes da falta de energia elétrica e das outras providências. Eu conheço na palma da mão a sua região. A sua região, no papel, ela é dita como a ponta do celeiro do estado de Minas Gerais. Mas não temos uma rodovia, uma ferrovia para ligar a produção de grão, para escoar nossa produção de grão e vir os fertilizantes mais baratos. A sua região, ela tem topografia,
tem recursos hídricos em abundância, mas falta demais o olhar atento do Estado para a energia elétrica. Quantas reuniões nós já fizemos? Uma vez eu falei para o presidente da CEMIG, sou vice-líder do governo, mas aqui eu não tampo os olhos para as coisas erradas que aqui existem. Parece que fecharam os olhos, colocaram o dedo no mapa de Minas Gerais e falou, aqui vai ser criada uma subestação. O lugar que mais necessitava, que mais necessita de construção de subestações é no Noroeste. Na minha cidade, Patos de Minas, na nossa cidade, Patos de Minas, nós já perdemos o investimento de R$1 bilhão, 1.400 empregos diretos. Sabe por quê? Porque não tinha e não teve oferta de energia. Lá da sua região, Paracatu sofre a mesma coisa com a Valorem. Meu prefeito, presidente Olegário, há 20 dias atrás, estava aqui desesperado, porque a maior empresa dele, presidente Olegário, encontra-se no Noroeste de Minas, que arrecada ICMS, ameaçou sair de lá, porque não tinha energia elétrica para fazer beneficiamento de sementes. E isso é uma vergonha que nós estamos enfrentando. Então, os problemas existem no governo federal, existem, mas aqui perto de nós existem também. E nós não podemos tampar o sol com a peneira. E nós não faremos isso de forma alguma. Para finalizar, eu não poderia deixar de citar a frase de alguém que é visto unanimemente por todas as pessoas que vivem do agro e que amam o agronegócio, que é o cara que construiu o Cerrado brasileiro, o Cerrado mineiro, que é Alisson Polinelli. Ele disse que uma nação só é forte se o agro for forte. E é isso que a gente busca aqui. Muito obrigada e fiquem com Deus.